Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje o assunto é tontura, labirintite, vertigens. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta e terapeuta emocional também. Trabalho há 22 anos nessa área, já atendi mais de 9.000 pacientes até hoje, já dei aula em graduação de fisioterapia, já dei aula em pós-graduação durante 14 anos da minha vida em pós-graduação de acupuntura e medicina chinesa. Dei aula em mais de 22 cidades no Brasil e de 3 anos para cá eu tenho a minha técnica que chama terapia sintrópica, que ela é baseada na neurociência, na nova medicina germânica, estudos transgeracionais e na cinesiologia aplicada. Então eu fiz um compilado onde eu associei e criei uma metodologia que eu chamei de terapia sintrópica, onde eu trato meus pacientes e assim eu venho tratando há muitos anos. Então eu atendo meus pacientes por presencial, aqui em Palmas, no Tocantins, e também por videoconferência, em qualquer lugar do mundo. E também dou cursos nessa área da fisioterapia integrativa, que analisa o indivíduo não só como órgão específico que está doente, mas para ele se entender a nível espiritual, emocional, físico, por que ele está adoecendo, quais são as causas que fazem ele adoecer e tentar controlar o máximo possível para prevenir e ficar saudável durante um longo tempo. Labirintite, conhecida, diagnosticada, a maioria dos casos como labirintite, um problema lá no labirinto. Labirinto é uma região que está lá dentro do ouvido interno e ele controla através de sensores, de líquidos e tal. Ele vai mandando sinais para o cérebro para saber em que postura está o seu corpo, que está a sua cabeça, baseado nesses sensores que tem dentro do ouvido, baseado na visão, baseado nos sons que você escuta, baseado no seu peso corporal, em sensores nos pés e vários sensores de equilíbrio que a gente tem pelo corpo. Então esses sensores se combinam e o cérebro sabe quando você está numa posição de pé, quando tem um movimento rápido, quando você está do lado direito, quando você está do lado esquerdo e assim por diante. Algumas coisas interferem nesses sensores, que é o que a gente vai ver hoje. O mais comum que a gente sabe que interfere é o álcool, né? Então quando você toma uma cerveja, quando você toma uma bebida alcoólica, você começa a ter uma tontura. A tontura é diferente da vertigem. A tontura é um leve oscilar. É quando você está começando a se embriagar. É na primeira, segunda cerveja, copo de álcool que você toma, você começa um leve, parece que teu corpo está aqui e tem você que está fora do corpo. Você não se encaixa um no outro. Parece que um está balançando e o outro. A vertigem já é diferente. A vertigem roda. Tá? A vertigem roda. É aquele... Você cedeu demais na bebida e no final da noite você vai para a cama, você cai. Você roda. Tudo roda. Esse rodar chama vertigem. Então, independente se o nome é labirintite, se tem um problema lá dentro do labirinto, porque não é só o labirinto. Você pode ter algo nos olhos, você pode ter algo no cerebral, no cerebelo, aqui atrás. Várias coisas, não é só o labirinto, que comandam, como eu já falei, o equilíbrio. O equilíbrio depende da sua visão, depende da sua audição, depende de vários mecanismos aí. Muitas coisas podem gerar tontura, muitas coisas. Químicos podem gerar tontura, deficiência alimentar, nutricional pode gerar tontura. Então você tem uma hipoglicemia, você pode ter uma tontura. Você tem uma hipotensão arterial por desidratação, você tem tontura. E assim por diante. Tem várias coisas químicas, tóxicas, nutricionais, traumáticas, emocionais e assim por diante. São várias causas que podem gerar tontura
e nós vamos falar um pouquinho das causas menos conhecidas. Nós vamos entrar agora em conflitos emocionais que geram tontura e vertigens. Tá? Conflitos emocionais. Ora, se a maioria dos processos onde estão relacionados às tonturas estão relacionados ao ouvido, o conflito que provavelmente a pessoa vivenciou é algo que ouviu e escutou. Então, a primeira dica da noite é procurar, às vezes sozinho você não vai conseguir, precisa de um profissional realmente para fazer isso, o que a pessoa ouviu e escutou que tirou o chão dela. Então, um dos maiores conflitos emocionais que vai gerar um impacto sobre o labirinto é algo que a pessoa ouviu e escutou, inesperado, inusitado, que tirou o chão dela, que desestabilizou ela, que tirou o chão. Geralmente tem um medo de perda ou separação aí. Quando eu falo separação, não é somente separação amorosa. Essa talvez seria a última coisa que eu procuraria, tá? Separação pode ser separação da sua casa, separação do seu trabalho, separação de uma pessoa, de um lugar, de uma coisa, perda ou separação. Então, todas as vezes que eu atendo um paciente que tem labirintite, tontura, vertigem, a primeira coisa que eu vou rastrear é para saber se ela ouviu e escutou algo que tirou o chão dela, que desestabilizou ela, que ela teve medo de perda e separação de algo ou de alguém. Isso pode estar relacionado? Pode. Não é a única coisa que a gente vai ver. Não é a única conflito emocional. E isso é acumulativo. Não foi uma vez só. E não foi às vezes só com uma pessoa. E não foi às vezes só com um lugar. Isso começou lá na infância. Todos os conflitos emocionais que geram uma doença, eles começaram lá na infância. Não começou agora. Tá? A maioria, mais de 95% dos conflitos emocionais que geram doenças, o primeiro evento está lá na infância. Foi aos 5 anos, foi aos 6, aos 7, aos 8, aos 10 anos. E aí você vai enchendo o seu jarro com vários conflitos. Chega uma hora que é a gota d'água. É onde aparecem os sintomas. A pessoa fala assim, mas eu tenho 30 anos, eu nunca tive nada. Agora me deu essa tontura, eu não consigo resolver. Agora eu estou com esse problema de vertigem, não consigo resolver. Nunca tive nada. Pois é. Muitas doenças são assim. Você nunca teve nada. E de repente, no momento, começa. Você vai enchendo o teu pote. Tá? Existe uma maneira de prevenir? Sim. Eu já falei isso em lives anteriores. Tem como prevenir, tanto é que eu não tenho nenhuma doença diagnosticada há 22 anos. São 22 anos que eu não tomo antibiótico, anti-inflamatório, nada. Medicamentoso porque não tem doença nenhuma. Um sintoma ou outro tem? Óbvio que tem, mas eu não deixo virar doença. Porque eu trato antes. Então, prevenir e tratar rapidamente antes que ele se instale e vire uma doença. A pessoa deixa, isso é só uma tontura. E quando vê, passou 2 anos, a tontura se instalou. E agora não consegue mais resolver. Com os recursos tradicionais da medicina, não consegue mais resolver. Porque o remédio não vai curar. O remédio não cura nada. O remédio remedia. Já está falando. O remédio foi inventado para remediar. Tem toda uma indústria farmacêutica por trás, etc, etc. Mas, enfim, você tem que procurar a raiz, a causa original do problema. Então, o primeiro grande conflito emocional é ouvir e escutar algo que te desestabilizou, tirou o seu chão e muitas vezes tem um medo de perda ou separação por trás. Esse é um primeiro grande conflito. O segundo conflito emocional que gera tontura tem a ver com algo que você ouviu e escutou, que tirou o teu chão, que agora você está na dúvida e decisão. Dúvida e decisão. Para que caminho eu vou?
O que eu faço? Com quem eu fico? Para onde eu vou? Que direção tomar? Será que eu fiz a escolha certa? Todas as vezes que você tem uma grande dúvida, grande indecisão, com medo de algo que você ouviu e escutou, 2 projetos, trabalho, ficar entre a mãe e a esposa, ficar entre a mãe e o marido, ficar entre, sei lá, uma coisa e outra, um projeto e outro, todas as vezes que você tem uma grande dúvida e indecisão, para que caminho eu vou? E agora, com essa mensagem, com isso que eu ouvi e escutei que tirou meu chão, para onde eu vou, pode começar a gerar tontura. Então, você tem que resolver isso aí também. O primeiro, você tem que, lógico, resolvendo o conflito, você cura, o problema vai embora. Você entende como funciona? Então, você sabendo exatamente o que você está vivenciando. No primeiro caso, eu falei de ouvir e escutar algo, tirou o teu chão, com medo de perda e separação de algo ou de alguém. O segundo, possibilidade, ouvir e escutar algo que tirou o teu chão, que você está com dúvida e indecisão. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Isso aí pode, em muitas pessoas, gerar tontura e indecisão. Enquanto você não decide para onde você ir, enquanto você não escolhe algo, você pode ter um momento de tontura e às vezes vertigem também. A terceira possibilidade, às vezes tem algo emocional que veio de um trauma físico. Como assim, Gustavo? Eu vivenciei, por exemplo, uma queda. Histórico de quedas. Queda no chão, caiu, bateu a cabeça, escorregou, caiu para trás, escorregou, caiu para frente, levou uma bolada na cara. Esses dias eu atendi uma paciente que quando ela tinha 12 anos de idade, ela levou uma bolada de basquete que foi chutada no rosto. Então você imagina o trauma físico mais emocional que uma pessoa vivencia. Você está na escola, um monte de gente vendo um jogo e de repente alguém, de sacanagem ou não, chuta uma bola de basquete que já é pesada e atinge a pessoa no rosto. Na hora a pessoa tem vergonha, na hora a pessoa vivencia humilhação, na hora a pessoa vivencia impotência, na hora a pessoa fica desorientada, desequilibrada, aquilo passa e nunca se manifesta. Até que um belo dia, vendo um jogo de basquete ou jogando basquete, a pessoa vai, faz algo e daqui a pouco começa a sentir tontura. O cérebro gravou a bola de basquete lá atrás, a pancada na cabeça, a desestabilização. Então, eu procuro também em pacientes históricos de quedas, pancadas na cabeça. Estava dirigindo o carro, bateram atrás e fez o chicote. Isso é uma pancada na cabeça. Acidentes de carro, quedas no chão, ser atingido na cabeça por algum objeto, alguma coisa. Tudo isso desestabiliza o corpo. Toda vez que você desestabiliza o corpo por emocional ou fisicamente, você pode criar uma memória celular no teu cérebro de desestabilização. Algo que tirou o teu chão te desestabilizou. E pode ser uma queda real. A pessoa caiu. Caiu de uma escada, caiu de uma árvore. Então olha quantas coisas a gente sofre quando é criança. Que a gente fala, isso aí foi bobagem. Isso aí curou. Na hora nem só deu uma dor, não deu nada. Não deu nada? Deu sim. Deu, além do trauma físico, ficou uma memória do trauma emocional. Da queda de árvore. Quanta gente cai de rede.
não é? Você que está me ouvindo aí, provavelmente caiu de um balanço, de uma balança, de um parquinho, de uma rede, se balançando numa rede. Quantas pessoas já não caíram? Óbvio, todas as pessoas vão gerar tontura depois na fase de adulto? Não. Mas tem pessoas que ficou o trauma inconsciente, você entende? Ficou o trauma inconsciente. Então, isso aí tem como ser tratado também, memórias traumáticas de traumas físicos. A pessoa caiu de uma árvore, a pessoa caiu num parquinho, a pessoa caiu de uma rede, a pessoa caiu de uma escada, a pessoa caiu e escorregou no chão quando estava lavando, no box, quando era criança, quando era adolescente, quando é adulto. Você entende que é uma soma? Nunca é um evento só. Uma queda nunca vai gerar tontura quando você é adulto. Não gera. Você tem que ter um acúmulo disso, de eventos parecidos, para seguir o mesmo padrão e ter vivenciado algo ruim com aquilo. Levado uma bolada na cara, uma pancada na cabeça. Então, eu procuro também em pacientes, além de ouvir e escutar algo que tirou o chão, com medo de perda, separação, com dúvida e indecisão, traumas de quedas e pancadas na cabeça. Quedas e ou pancadas na cabeça. Traumas e quedas e pancadas na cabeça pode sim começar a gerar tontura. E aí como é que faz, Gustavo? Quando é trauma físico, que tem memória de trauma físico, muitas vezes o osteopata dá conta. Você vai num bom osteopata que entende de mexer em crânio, meninges, olhos, etc. Nervo trigêmeo, nervo vago, etc. Ele sabe, a maioria dos osteopatas sabe mexer na parte craniana. Osteopata, não quiropraxia, osteopatia. Ela vai mais profundo, ela vai mais detalhado. Não que a quiropraxia não seja boa, ela é excelente a quiropraxia. Mas a osteopatia vai em lugares onde a quiropraxia não consegue ir muitas vezes. Então quando você tem histórico de traumas, pancadas, e você está suspeitando, Gustavo, já tratei tanto tempo tontura, labirintite, já tratei meu emocional, já fiz, microfisioterapia, já fiz constelação familiar, já fui em psicólogo e tal, nada resolveu, mas eu tenho sim, agora pensando, eventos onde eu tive quedas, pancadas na cabeça, batidas na cabeça e tal, e recentemente, depois que eu caí, bati a cabeça, tive um acidente de carro, começou a tontura. Então a boa indicação nesse caso aí, até melhor do que o meu tratamento, é a osteopatia. Você vai num osteopata que tenha experiência, pelo menos aí de 3 a 5 anos de experiência, porque às vezes um que está começando não vai conseguir chegar lá, tá? Precisa ter refinamento aí, tátil, etc., para poder tratar esse tipo de coisa. Então a osteopatia é muito bem-vinda nesses tratamentos da tontura, tá? Tontura. Eles têm manobras que eles vão testar para ver, às vezes, depósito de cálcio, cristais de cálcio no sistema vestibular ali, principalmente quando roda. Se a pessoa movimenta para um lado e roda, isso é vertigem, ela faz um movimento e roda, existe 1, 2, 3 manobras que o osteopata faz, deitado e faz um movimento rápido, etc. e tal, que faz com que esses cristais ali, eles saiam do lugar onde ele estava e voltem para o seu lugar normal. E a pessoa para, em questão de 15, 20 minutos, resolve a vertigem dela. Então, uma excelente indicação seria a osteopatia para esses casos que roda, que faz um movimento com a cabeça e a pessoa se desestabiliza inteira. Osteopatia é muito indicada. E também quando você teve históricos de quedas, pancadas, traumas na cabeça, a osteopatia aí é muito indicada.
Mas se a tua tontura, vertigem, não é de movimentar e girar, se a tua tontura vertigem não tem muito histórico de quedas, acidentes de carro, pancadas na cabeça, provavelmente o que está acontecendo aí é algum conflito emocional daqueles que eu falei anteriormente. E aí você tem que tratar de uma maneira específica. O meu tratamento, por exemplo, a terapia sintrópica, já trata isso. Gustavo, tem solução completa a essas tonturas e vertigem? Lógico que tem. Tudo tem. Tem coisa que é mais crônica, como qualquer doença. Tem coisa que é mais detalhado, como qualquer doença. Mas que tem solução, óbvio que tem. A maioria tem completa solução. Resolve por completo. Ou pelo menos dá uma qualidade de vida que a pessoa melhora 80%, 90%, consegue conviver e não tem mais problema, mais grandes problemas. Porque chega uma hora que os remédios para tontura e vertigem, primeiro que eles não vão dar conta 100%. Eles não dão conta 100%. Em casos leves, ok. Mas em casos mais intenso e crônico, como é a maioria, ele não vai dar conta. Ele tem que tratar a raiz. Certo? Joia?